E Você vê, né? aí, É um centro grande hoje, né? Vocês estão com uma sala lindíssima, grande, né? Assim, como começa, né? Começa na casa, em 3 pessoas e um cachorro. foi muito interessante porque o caminho de prática de treinamento da mente não tem a ver com um clube, como algumas pessoas acham. Nesse caminho, Chico, as pessoas que eu fui conhecendo tinham gostos e posicionamentos sociais muito diferentes dos meus. Né? Gente que tinha gosto musical para outras coisas. Eu lembro uma pessoa que chegou depois de um tempo no centro e eu saía do trabalho e ia para a prática budista. Então, teve ocasiões de eu estar vestido de roupa social lá e o Leonardo Horta todo meio riponga, né? E uma pessoa que chegou, olhou para um, olhou para o outro, falou assim, uai, o povo muito diferente. Então, essa tem sido uma marca do centro aqui de Berlândia desde essa época, assim. Né? O que nos une é o interesse em praticar, realmente, de cultivar valores, mas quando você olha individualmente a trajetória de cada um, as pessoas são muito diferentes. São muito diferentes. E, então, isso é muito bom na prática do Dharma. Eu vi isso, Chico, não só aqui, em outros locais, em outras cidades que eu fui. Isso faz parte da cultura do Dharma, porque não existe um traje. Para você ser praticante budista, você tem que vestir uma roupa assim, tem que fazer assado, né? Tem que ser de direita, tem que ser de esquerda. Não tem nada disso. Nada disso, porque não tem a ver com o aspecto externo. Né? Tem a ver com aquilo que a gente faz com a nossa própria mente. Né? Isso é muito interessante. Bem legal mesmo. Muito bom. Nossa, é difícil imaginar, né, como que começa assim, né? Aqui em Curitiba, eu tô nesse movimento tentando começar um centro Drupa, mas aí teve uma época que a gente tava fazendo encontros semanais, assim, também na sala da minha casa, em 3. Mas aí um deles, não, eu acho que eu vou ficar mais no SEB mesmo, e se dedicou, e o outro, eu vou praticar sozinho, continua praticando, mas tá praticando mais sozinho, então aqui ainda não engrenou, né? Eu acho interessante, sim, Uberlândia, porque não é uma cidade tão grande, é uma cidade de quantos habitantes, mais ou menos? 700 mil habitantes. 700 mil habitantes, assim, e tem Sim. uma comunidade, né, budista muito ativa, assim, é uma comunidade que se destaca muito, muito Ah, mais do que em outras capitais, assim, né? isso é uma coisa muito interessante de analisar. Quando eu teve a ocasião de vir o Lopon Khenrab aqui, foi um mestre, né, que veio lá do Butão e ficou aqui, acho que uns 15 dias, em torno de 2 semanas aqui em Berlândia. E aí eu perguntei a ele, você já foi no centro, então você já viu, tem uma série de imagens e tal, e eu perguntei a ele qual imagem que estava faltando. Né? E ele falou que era uma pintura dos 4 amigos, né? Que não sei se você conhece essa imagem, que é um elefante, Não. tem um Tá. coelho, né? E o macaco, né? Eu não Isso. conhecia esse nome. E aí aquilo casava completamente com a nossa comunidade. A gente entendeu desde o início de que a coisa mais importante era a gente ter uma atitude de amigo, né? Um para com o outro. E isso, dadas as nossas diferenças, foi a pedra fundamental. Talvez uma outra coisa, Chico, é que diferente das capitais, por exemplo, você que mora em Curitiba, aí já existem outros centros. Aqui não existia naquela época. Né? Tinha, que foi até um dos locais que a gente acabou fazendo prática, que foi na casa de uma monja do Zen. Então existe uma sanga do Zen aqui, e hoje existe outras comunidades de outras linhagens aqui, mas aqui não tinha SEB. Então Uhum. existia, vamos dizer assim, um aspecto meio desértico. E uma das coisas que a gente tomou cuidado ao longo do tempo foi de nunca fazer disso uma obrigação. Tá? Então, e para mim o grande... por que deu certo tem a ver com a amorosidade do Lama Lawan, né? Porque ele olhou para a gente com um outro olhar, né? Um olhar sempre de que a gente podia testar as coisas, porque não tinha um roteiro, não tinha nada, estava começando, e ele deixava, então a gente explorava. Né? Em vez das pessoas terem uma contribuição fixa para fazer,
a gente criou uma coisa que eu não conhecia em nenhum outro lugar antes, que eram ciclos de estudo. Então, a gente criava uma lógica de estudar um determinado assunto que ia durar 4 encontros só. E nesse encontro a gente tinha alguma prática ali daquilo que o Lama tinha dito, que era esse calmo permanecer e só, não tinha nada muito elaborado. Então, tinha uma circularidade. Na história do centro já se passaram mais de 1.000 pessoas pelo centro. 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas já foram praticar Dharma lá conosco, né? Então, isso é incrível, porque, como você disse, é uma cidade que não tem tradição nenhuma, nem asiática, nada, nada. Né? Bem no interior aqui de Minas, não é uma capital, mas foi incrível. Foi assim, é algo... E aí, e é uma outra dificuldade, porque, né, não sei, as pessoas estão assistindo, é mais fácil um centro começar quando a gente tem a presença de um lama, de um monge, ou tenha tutores. Não, aqui não tinha nada disso. Né? Tinham só praticantes que queriam praticar juntos, né? E sem muito auê. E então, o que acontecia em muitos momentos de finais de semana, a gente fazia confraternização na casa do outro, a gente encontrava desculpa para estar junto. Né? Foi esse o pano de fundo. E aí as pessoas foram chegando, e uma das formas que eu encontrei, Chico, de ajudar as pessoas a entrarem no Dharma, era pedindo coisas a elas. Mas não pedindo coisas materiais. Né? Era pedindo que ela nos ajudasse em algo. Então, chegou um praticante que conhecia bastante de inglês. Eu falei, olha, nós estamos precisando de material do Dharma. Você consegue traduzir esses livrinhos para a gente? Aí já lá a pessoa ia traduzir. Né? Então foi assim, a gente ia pedindo as coisas às pessoas e elas iam compondo a mandala. Teve um determinado momento que o centro, hoje está menos, mas teve um determinado momento que o centro tinha 15 facilitadores. 15 condutores de prática. Né? Diminuiu pela questão da impermanência, as pessoas vão para outras cidades, mudam, eram universitários e tal, mas isso foi algo incrível, incrível. Mas é um número alto, 15, né? E existiam Sim. 15 horários de prática ou esses 15 praticantes, eles se juntavam e conduziam no mesmo horário? Eles se juntavam. Então, hoje aqui, mesmo com a questão da pandemia, nós conseguimos manter 3 dias de prática de manhã, um às 6 e outro às 7 da manhã, e, né, 3 dias de manhã e agora 3 dias à noite. Então você fala, opa, tem 6 horários de prática? Sim. Né? E é muito bacana, mas eu digo que isso tudo... essas práticas agora estão sendo presenciais? Tem um dia na semana que é presencial, que é na quarta-feira, e como o centro lá é bem grande, né, um espaço, eu não sei se você veio nesse último, que era um salão de festas grande, ali cabe, mesmo respeitando todas as normas da Covid, a gente consegue colocar 20 pessoas tranquilo, respeitando todas as normas. Né? Então, essa prática tem acontecido à noite. Agora, tem uma coisa que é muito importante eu falar com todo mundo que está nos ouvindo aqui. Quando a gente chega no Dharma, quando a gente chega na prática budista, a gente chega do jeito que a gente está e do jeito que é, já não tem que se tornar uma outra pessoa para se tornar praticante. Os mestres dizem muito para a gente que o nosso caminho espiritual é a nossa vida. A gente não tem que virar uma outra pessoa para ser praticante. E aí, nesse contexto, o que faz mais diferença é o contato com seres que já treinaram muito. Que tradicionalmente a gente chama de mestres, mas que na Ásia são chamados de amigos espirituais. Né? Que quando eu lembro do Lama Laum, eu sempre me emociono. Né? Porque, olha, não é comum você ver alguém ter o olhar que ele tem. Né? E não é porque ele é um ser divino, um ser especial, não, porque ele treinou. E a gente sente no olhar dele uma compaixão e uma acolhida, não precisa de nenhuma palavra. Né? Então, o Leonardo Otta, que foi o coordenador do centro durante muito tempo, conseguiu que o Lama viesse aqui com alguma frequência, umas 2 ou 3 vezes no ano, o Lama vinha, e aquilo foi o que foi dando sustento para o centro mesmo, né? Porque a gente ia vendo qual era o olhar que ele tinha. E não tinha um aspecto filosófico muito elaborado,
a gente não tinha muito disso, mas o comportamento dele sempre nos impacta muito, nos impactava e nos impacta muito. Ao ponto de, num determinado momento, foi em 2015, quando veio Sua Eminência Guial do Campo a segunda vez ao Brasil, foi no Rio de Janeiro, o Lama fazer um convite que eu pensei comigo assim, o Lama tem alguma coisa muito disruptiva, tem algo no olhar dele que é uma confiança em algo em nós que nós nem sabemos que temos essa potência. E aí o Lama pega e convida o Leonardo Otta e a mim para compor a diretoria do Drupa Brasil. Eu falei, o Lama tá doido, né? E como que eu ia falar um não para ele? E aí eu fui entender depois que esse era um local de treinamento. Né? Não é que a gente tivesse pronto, mas era uma forma da gente estar perto dele que ele poderia nos treinar de N formas. Isso, então, mesmo sendo uma cidade do interior, não sendo uma capital, e eu fico com a sensação, viu, Chico, que o Dharma é mais fácil criar uma estrutura assim, não em capitais, porque você veja bem, o Thiago Rinpoche vem ao Brasil e vai estabelecer o centro no interior do Rio Grande do Sul. Ele não estabeleceu Sim. numa capital, foi ali, né? Mesmo o Lama Santen, ele vai para os arredores, né? Não fica ali em Porto Alegre, se afasta um pouco, vai para Viamão, e para não dizer que isso é um bairrismo brasileiro, na França, na linhagem Drupa, a gente vê da mesma forma. Existe o Drupa Paris, mas o que é mais forte é no interior, que se criou um grande centro lá. Então, talvez no interior a gente tenha um aspecto, como que eu vou dizer assim, de menos, um estilo de vida que não cria muitos obstáculos para esse tipo de prática, porque você já esteve em Recife, eu também já estive em Recife, né, uma capital. Às vezes, olha, tem que ter uma baita de uma determinação para você falar assim, eu vou cruzar a cidade, gastar 2 horas para chegar num local de prática. Né? Isso é um desafio, é um obstáculo, considerando o estilo de vida que a gente tem, que a pessoa trabalha muito, já está cansada depois do trabalho, como que ela vai praticar?